O povo brasileiro, através da Petrobras, da sabedoria dos seus técnicos próprios e terceiros, nós descobrimos o pré-sal. Estamos falando de reservas em torno de 300 bilhões de barris de petróleo e que as multinacionais querem se apoderar dessa riqueza. E por que elas querem fazer isso? Porque a geopolítica do petróleo mudou. Hoje, quem tem as maiores reservas do petróleo do mundo e quem comanda a produção de petróleo no mundo não são mais as multinacionais, são as empresas que são ligadas aos governos, ao Estado. E isso, a lei da partilha, possibilita que uma empresa do Estado, ela detenha o poder de ser a operadora única. E por que ela tem que ser a operadora única? Nesse momento, um olhar sobre a situação que vivíamos em 1995 e a que vivemos atualmente, o que há de comum em essas duas situações? Em 95, a Petrobras era uma empresa que caminhava para o seu acelerado esvaziamento, promovido pelos tucanos que foram eleitos no ano anterior, em 1994, e começaram a promover no Brasil o maior programa de privatizações do planeta. Começaram a entregar diversas empresas estratégicas e, no caso da Petrobras, a tentativa era muito clara de privatizar a Petrobras. Aquela importante greve por mais de 30 dias, os petroleiros se mobilizaram, tendo um ponto importante, a refinaria Presidente Bernardes em Cubatão, com uma grande greve de ocupação. Naquele momento era uma resistência muito forte para que a Petrobras não fosse privatizada. Até o momento foi uma das maiores greves dos petroleiros já realizada. Nós fizemos sempre várias greves fortes na categoria, mas 95 foi a que mais marcou. Eu tinha um mandato de dirigente sindical na época, eu tive um contrato suspenso, que perdurou durante 9 anos. A participação foi efetiva, né? A gente estava num comando de greve da única refinaria que tinha sido ocupada pelos trabalhadores. Foi um momento de solidariedade entre todos que estavam lá ocupando, então as experiências foram positivas. E se tivesse que fazer tudo novamente, nós faríamos de novo, tudo de novo. Fernando Henrique Cardoso conseguiu quebrar o monopólio estatal do petróleo, mas não conseguiu privatizar a Petrobras graças àquela importante luta. A história, ela se repete, senhora presidente. Desde a época da criação da Petrobras, que as mesmas vozes são contra alguma empresa brasileira de petróleo ter sucesso. A nossa empresa, ela produz, em 7 anos, mais de 700 mil barris no pré-sal, coisa que outras empresas levaram mais de 15 anos para produzir. Petrobras investiu cerca de 1,1 bilhão de dólares em pesquisa e desenvolvimento, que foi o que nos levou, inclusive, a descobrir o pré-sal. A nossa empresa recebeu recentemente um prêmio da OTC pela sua tecnologia exatamente na exploração do pré-sal. Ela ressuscitou a indústria naval nesse país, que estava falida por uma opção do Estado. Essa é a Petrobras que a mídia não mostra, porque não tem interesse de mostrar. A mídia bate na companhia o tempo todo. No atual momento, nós enfrentamos novamente uma tentativa de fracionamento da Petrobras. É como se você fatiasse a Petrobras em 4 partes e pegasse uma parte e vendesse. O PLS 131, um projeto de lei do Senado, do senador tucano José Serra, ele tenta desmontar o modelo de partilha que foi construído aqui no Brasil em 2010, no final do mandato do presidente Lula e já no início, na verdade, do mandato da presidenta Dilma. É um modelo que avança no controle da sociedade sobre o setor petróleo e permite que, de fato, a grande descoberta do pré-sal, que é a maior descoberta de petróleo do mundo, nos últimos 30 anos, o Brasil teve essa dádiva da natureza, graças ao trabalho de profissionais dedicados da Petrobras, conseguimos chegar a essa reserva. A possibilidade de transformarmos essa reserva em desenvolvimento nacional, mas também em uma fonte financiadora dos nossos graves problemas sociais,
sociais só existe se tivermos um modelo que tenha o controle da sociedade. Uma das poucas conquistas estruturais que a gente teve nos últimos anos, que é colocar o dinheiro do pré-sal para educação e para saúde, está em risco esse projeto do Serra. Se a gente olhar direitinho a Agenda Brasil, que o Renan Calheiros divulgou, um dos itens está lá, mudar os marcos regulatórios no setor de mineração. Ali está o projeto do Serra. Ele propõe que a Petrobras deixe de ser operadora única do pré-sal, podendo abrir o espaço para que tenhamos atuando no pré-sal empresas multinacionais estrangeiras, que certamente não terão nenhum interesse em fazer os investimentos no nosso país, não terão nenhum interesse em, por exemplo, fazer as compras no Brasil, enquanto a Petrobras privilegia comprar os navios, as plataformas, aqui no Brasil gerando desenvolvimento e renda para o nosso povo. Só existe conteúdo nacional se houver a Petrobras. O mercado do petróleo foi aberto há quase 20 anos e nenhuma empresa privada investiu no país como a Petrobras investiu. Que empresa no mundo, em sã consciência, vai querer abrir mão de 30% em ser operadora única de umas reservas de petróleo como do pré-sal, que é só botar o canudinho e puxar, que é óleo de primeira qualidade, sem nenhum trabalho? O pré-sal, a taxa de acerto dele é muito grande, só perde para a Arábia Saudita, onde você enfia uma barraca de praia e vem petróleo. Na pior da perspectiva, o Brasil se tornaria o terceiro maior detentor de reservas de petróleo no mundo. As grandes reservas mundiais de petróleo estão em poder das empresas controladas pelo Estado. E as empresas, eu diria as multinacionais, elas têm ficado à margem desse processo. Então, adquirindo o pré-sal, elas querem começar a dar uma virada nisso. Por isso que mais importante do que os 30% é o que representa o controle. Até os anos 70, 1% das reservas estavam em mão de empresas estatais. Hoje, são mais de 70% em mão de empresas estatais. Porque o mundo todo percebeu a importância de ter o controle do setor do petróleo. E aqui no Brasil estão querendo andar na contramão. O que está sendo colocado, o projeto que está sendo colocado, ele vem no rastro de uma situação conjuntural da Petrobras. E pela capacidade que a nossa empresa tem de superação, ela vai sair dessa crise rapidamente. Rapidamente. A contragosto de alguns. Hoje nós estamos na rua de novo, nessa briga contra tudo que está colocado aí, uma pauta conservadora do Congresso e principalmente contra a PL 131 de entrega do nosso patrimônio, ou seja, da nossa reserva do pré-sal. O que a gente está sofrendo, a disputa, a polarização que está citando, é proporcional ao tamanho da briga que a gente comprou. Todo mundo de laranja, em defesa da Petrobras, vestindo a cor do uniforme do petroleiro, dando recado aqui no Congresso. Não vamos deixar entregar o pré-sal nem a Petrobras. Que tanto o Congresso quanto o governo tem que nos escutar, né? Porque no Congresso os projetos de lei e no governo é o plano de desinvestimento da Petrobras. Então a ideia, a gente estamos dando recado aqui no Congresso, daqui a pouco a gente vai ali para os três poderes para dar o recado para o Planalto. Hoje a gente não está para discutir salário, não está para discutir benefício, nada disso. Hoje o que a gente está para discutir com a presidência, com a Petrobras, é realmente a manutenção da empresa integrada, dona dos ativos, que são os ativos que produzem receita, né, que produzem riqueza, principalmente para o povo, e estamos lutando para que os empregos sejam mantidos também. Não há defesa corporativa dessa questão. Nós estamos defendendo algo que interessa ao povo brasileiro como um todo. Se esse modelo for aprovado a partir desse projeto que está tramitando no Senado, com certeza o Brasil, o povo brasileiro, a Petrobras, todos nós perderemos com isso. Eu agradecer ter recebido a gente aí, nós fizemos uma bela caminhada hoje aí pela Avenida Central de Brasília ali, colocando
passado, para evitar esse processo, nós fizemos uma greve, 95 a 20 anos. E já aprovamos uma nova greve agora, para evitar que esse processo se alastre. Mas estamos abertos ao diálogo, né? Esperamos que sejamos atendidos. O movimento sindical tem alternativas para a situação que a empresa está passando, que a gente reforça, uma situação conjuntural, não a estrutural da empresa. Nós não apresentamos uma pauta corporativa para a empresa ainda, porque não adianta discutir salário, não adianta discutir melhores condições de trabalho se não tiver essa empresa para poder proporcionar tudo isso. A Petrobras não se manifesta. A gente entregou a pauta para a Secretaria-Geral da União, entregamos a pauta diretamente na mão da Dilma, entregamos a pauta na Petrobras, estamos falando da pauta no Conselho de Administração via nosso representante David, e ninguém quer sentar e negociar seriamente com a gente sobre isso. No Conselho de Administração da Petrobras, infelizmente, temos tido um clima bastante hostil, né, em todas as reuniões, principalmente por conta do posicionamento ideológico da maioria dos conselheiros ali presentes. Com exceção do David, que foi eleito, o restante dos conselheiros são pessoas que representam forças no mercado. E isso se refletiu dentro da empresa de forma a entender a Petrobras como se fosse mais uma empresa particular qualquer. Uma das péssimas decisões tomadas pelo Conselho de Administração, ela ocorreu no dia 26 de junho, quando o novo plano de negócios e gestão da Petrobras foi aprovado para os próximos anos, de 2015 a 2019. Ele traz uma redução nos investimentos a serem feitos no país nos próximos 4 anos, gerando menos emprego, gerando menos renda e tendo, consequentemente, um efeito negativo para a nossa economia. Segundo o Diese, nós teremos aí em torno de 2 milhões de empregos que nós deixaremos de gerar por conta da redução desses investimentos. Representa um tremendo retrocesso na história da Petrobras. A nossa luta sempre foi a de fazer a empresa crescer, ser uma empresa adequada à necessidade do povo brasileiro, e o que foi apresentado nesse plano de negócio é exatamente o oposto. Nós estamos falando hoje de praticamente 1/3 da Petrobras que será colocada à venda para o mercado até o ano de 2018. 2015-16, um plano de venda de ativos, de privatização da Petrobras de 15,1 bilhões de dólares e de 2017-18 de 42,6 bilhões de dólares. Esse plano de negócios é muito nocivo aos interesses nacionais. Na prática, propõe privatizar quase que 40% da empresa. Nós jamais poderemos permitir isso, permitir que patrimônio público seja vendido ou seja transferido para a iniciativa privada. Temos combatido isso não somente dentro do Conselho de Administração, mas principalmente fora. Fora porque temos tido o apoio da categoria petroleira, o apoio dos movimentos sindicais e entidades de representação da categoria, todas elas, e também de grandes parlamentares que defendem a Petrobras como uma empresa de energia, uma empresa integrada, uma empresa que não é apenas dos seus acionistas minoritários, mas principalmente é uma empresa do povo brasileiro. Bom, hoje aqui a gente está se concentrando para começar a cercar a refinaria aí. A gente tem uma informação de que as equipes de contingência devem chegar em torno de meio-dia. E aí a gente quer recepcioná-los, né? Mas para tentar o convencimento, ainda se a gente consegue manter alguém para fora. A ideia nossa, depois de 24 horas que os operadores nossos estiverem lá dentro, a gente entrar, né, com um pedido na justiça para tirar eles de lá, né? Como o processo é contínuo, então a gente só consegue isso via judicial, né, para não caracterizar o abandono de emprego. Geralmente vocês conseguem algum positivo, conseguem convencer as pessoas? Normalmente não, a gente vai mais para atazanar mesmo, porque a maioria das pessoas que estão aí são interinos. Então são pessoas que estão, né, que vão suprir quando falta um supervisor. No caso aqui, curiosamente, todos os supervisores resolveram tirar férias perto do período de greve, né? O problema é que o pessoal que acaba entrando é o pessoal que não opera mais no dia a dia. É supervisor, gerente, esse pessoal já foi operador, já foi da área, mas não engenheiro não é ele que põe na mão na massa no dia a dia, né? O que está movendo eles são motivos muito particulares, né? E normalmente a gente não vai convencer nenhum desses aí não, esses aí são pessoas que já estão convictas já. A gente quer fazer uma greve legal, a gente quer respeitar todos
os direitos, né? Porque a gente tem vários deveres. Um dos nossos deveres é respeitar esse horário de início da greve. Só que a partir do momento também que ter o início da greve, a gente quer ter nossos direitos. E é isso que daqui a pouco a gente vai começar a exercitar. Se a empresa vier com uma proposta, ó, troca aqui por trocar, e a gente não vê nenhuma contrapartida, a gente não aceita. Então é essa a proposta? Então pronto. É essa a proposta? Consenso? Tem consenso aqui? Os companheiros escutaram? Pronto. Beleza. Então vamos lá. A gente trouxe uma proposta para os trabalhadores, rolou bastante discussão, né? O pessoal foi colocando propostas, agora a gente chegou a uma proposta de consenso que da gente oferecer desse grupo entrar com a presença do sindicato e promover uma troca controlada. Então a empresa iria falando onde ela tem a necessidade de trocar os trabalhadores e aí a gente mediaria essa troca com algumas contrapartidas, né, de controle de produção. Agora o pessoal levou a proposta para dentro, agora a gente vai aguardar e ver se gera alguma negociação com a empresa. Reforçando, intensificando as paradas das unidades operacionais. Nas primeiras 24 horas da nossa greve, nós paralisamos na Bacia de Campos algo em torno de 450 mil barris de petróleo, que somado ao resto do país, devíamos chegar próximos aí aos 500 mil de barris de petróleo. Iniciar o informe colocando a situação do Norte Fluminense. Na Bacia de Campos, o Zé Maria falou do quantitativo de produção, mas nós temos 41 plataformas no movimento. Dessas 41 plataformas, 25 com parada total. Na refinaria no Paraná nós temos também corte de rendição, juntamente com São Paulo. Mas eu venho também lá na base de São Paulo, sindicato que a gente está afiliado, da minha Unificada de São Paulo, está na mesma situação de vocês definem, cortaram a rendição desde ontem, fizeram isso tanto na refinaria da Replan, como na refinaria de Capuava. Hoje estão pagando os administrativos como vocês aqui também. Para vocês estarem aqui, tá? Quanto mais junto a gente ficar, mais forte a gente é. Quem é que topa ficar aqui até o H chegar? Quem topa ficar? Tá bom, os companheiros do H estão descendo dos ônibus, a gente está se concentrando aqui. Depois que todos os ônibus chegarem, aí a gente vai caminhar até o Arco da Reduc, que é a entrada principal. E lá a gente vai fazer uma lista de presença com os trabalhadores e vamos realizar uma setorial sobre como está a greve a nível aqui da Reduc, do Terminal de Campos Elíseos e da UTE, e a nível de Brasil. O nosso coordenador Zé Maria está aqui, que é o comando nacional dessa greve. Nós queremos que a Petrobras e o governo federal se posicionem firmes, que tem interesse em explorar o pré-sal, conforme está previsto na lei de partilha. Todas as operadoras do mundo querem o pré-sal. A Petrobras diz que cumpre a lei. Porra, cumprir a lei tem que cumprir. Nós estamos aqui entrando no 3º dia de greve, a greve num crescente, muito positivo. Em 30 anos de companhia, nunca vi uma greve iniciar com tanto volume como essa está iniciando. Nós estamos com a Bacia de Campos, a redução de quase 400 mil barris de petróleo. E a tendência é essa, a greve ir ganhando corpo. A nota lamentável é que a truculência da Petrobras hoje prendeu o nosso conselheiro de administração dele, lá na Bahia, que também é coordenador do Sindicato Bahia, mas não temos dúvida que a resposta virá com a categoria dando mais força à greve ainda. Um abraço a todos eles. Essa agressão simboliza, portanto, uma atitude antidemocrática, uma violência inadmissível em quaisquer circunstância política desse Estado e deste país. Que este jovem representa não só o conjunto dos trabalhadores, mas ele expressa uma conquista da sociedade brasileira e representa a nova geração da Petrobras. E aqui temos... Graças a Deus, essa greve tem sido diferente das últimas. É visível a adesão muito maior da greve do que nos períodos anteriores.
Nós estamos no sul da Bahia com 2 áreas de distribuição de gás e combustíveis derivados de petróleo, onde já há uma sinalização de desabastecimento do mercado. Tudo isso ocorrendo porque a empresa não quis negociar com as entidades sindicais de âmbito nacional, não quis negociar um acordo de greve que promovesse a atenção para a população que recebe, sim, serviços e produtos. Meu companheiro e companheira, não é apenas pelas questões corporativas nossas, não. Nós queremos discutir o Brasil. Nós queremos discutir essa empresa que nós amamos e que nós devemos sim defender todos os dias. Companheiro David, não tenha dúvida, os trabalhadores que aqui estão presentes estão todos juntos nessa luta pela Petrobras e pelo Brasil. Companheiro do carro de som, para finalizar esse cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos a fome, em grandes plantações, pelas ruas marchando, indecisos cordões ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo, ganhando.